Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra a minha vida toda, consagra a minha casa, Senhor, a minha família, consagra o Senhor também ao seu comando todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o parágrafo 357, onde que vai estar para nós refletindo sobre Jesus. 357. Jesus Cristo e Adão. 359, parágrafo 359. Jesus Cristo e Adão. Onde que nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse mover de Deus, onde que o Verbo se faz carne, habita no meio de nós, para trazer para o nosso coração o verdadeiro sentido da vida, como nós vemos aqui, que a gente possa encontrar nele o verdadeiro sentido do amor, a plenitude. Então, nosso Senhor, desde Adão, queridos irmãos, até chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que o Verbo se faz carne, nossa humanidade caminhou por muito tempo. Por muito tempo. Então, e diante desse caminhar, Deus foi purificando, foi modelando e foi observando a vontade dos homens, a honestidade, ser justo, ser verdadeiro, recuperando a obediência do pecado original, né? Onde que a desobediência entrou o pecado, vindo a obediência a Deus, vem a restauração, o céu se abre para todos nós. E o próprio Deus, ele vendo essa necessidade do coração humano, o Verbo que se faz carne habita no meio de nós, é o próprio Deus nos se colocando. Então, o primeiro Adão diante deste mover de Deus, temos o segundo Adão, que o primeiro Adão começou e o segundo vai encerrar, mas o encerramento é eterno, ele não se acaba. É um início de uma nova vida para toda a humanidade. Quando a morte era para nós um desespero, um medo para os humanos, não sabia o que acontecia. Para muitos ainda morreu, vai ao pó da terra, né, do Antigo Testamento, que eles não compreendiam. Até nós vemos aqui os saduceus, né, eles não acreditam que na ressurreição. Então, do Antigo Testamento eles não acreditavam na ressurreição. E o nosso Senhor vem, ele vence a morte. De que forma? Acabando, dando a redenção do pecado. E onde que nós vamos ver isso nesse parágrafo? Parágrafo 359. Na realidade, o mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. São Paulo ensina-nos que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão diz, ele foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é o ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão, quando o modelou, e assim se revestiu da natureza deste último, e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará, pois o segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último. Então, queridos irmãos, para finalizar esse pensamento hoje desse parágrafo, né, 359 do Catecismo da Igreja Católica, nos ensinando este mover do Adão e do novo Adão, e temos também a nossa Eva, né, a nova Eva, a Ave Maria, né,
cheia de graça. Então o homem, a mulher pisará na cabeça da serpente, mas a serpente morderia seu calcanhar. Mas, como disse Jesus ao pé da cruz, mulher, eis aí teu filho. E como que Maria pisa na cabeça da serpente? Com a obediência, com amor, acolhendo como filho toda a humanidade. E ali ela é colocada como mãe do meu Senhor, a vitória, né, também das mulheres, aí, né, junto com a nossa mãe Maria, com a obediência, a nossa nova Eva, né, também com a obediência, pisando na cabeça da serpente, mas ela foi mordida no calcanhar, aonde que essa dor foi a dor que transpassou o coração de Maria, ao ver o seu filho ali sendo entregue por todos nós, e no silêncio e na obediência, ela vence com a humildade, com o amor, com a dedicação, com a doação, ela não sendo mais que ninguém, simplesmente a humildade faz ela reconhecer o tamanho do seu Deus e a missão que ela teve e o seu chamado a ser mãe do meu Senhor, e ela nos honrou dando essa graça. E continuando aqui, né, no parágrafo 411, que é uma citação daquele parágrafo, vai dizer assim: a tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte na cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Então, queridos irmãos, eu vou ler para nós essa passagem, para a gente encerrar esse momento, ao que o nosso Deus fez por nós. O novo Adão, um modelo, um exemplo. Vou ler do versículo 5 até o 12. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Olha só, aniquilou-se a si mesmo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no Evangelho do Dia, irmãos. Maravilhoso o Evangelho do Dia hoje. Daqui a pouquinho, terminando o Café com Jesus, eu vou dar início ao Evangelho do Dia. Lembrando que o Lectio Divino nos faz nos trazer para a nossa vida. E olha o que Jesus fez, um exemplo para nós. Aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, então Jesus aqui nos diz, ele era homem e divino. Por que ela é mãe do meu Senhor? Porque Jesus reconhecendo-se homem. Então Jesus, o verbo que se fez carne, ele habitou no meio de nós para que nós entendamos que a humanidade, o nosso humano venceu a morte, venceu o pecado. Então ele assume nossa condição humana, ele assume. Ele não veio aqui só em espírito, ele veio na condição humana, ele se colocou por nós para que o nosso corpo e a nossa alma fosse levado ao céu. No momento certo, na hora certa, nós vamos ver também aqui no Café, no Lectio Divino, o novo retorno do nosso Senhor, que nós estejamos preparados, porque ele nos deu o exemplo. Ele aniquilou-se a si mesmo, semelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Para o nome que está acima de todos os nomes. Então, todos nós, irmãos, somos convidados a ser santos, a conviver com a nossa Mãe Maria, a conviver no céu, com a santidade. O nome que todos os santos levam é Jesus Cristo, o único intermediador, mas nós vamos por Ele, com Ele e nele. Como Jesus passou no ventre de Maria, como Jesus passou pela humanidade, nós também, passando por esse ventre de Maria, nos leva a Jesus. Lindo, né? Por isso Deus exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque Deus é quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem críticas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aqui é Paulo, né? Apresentando Jesus. Apresentando o nosso Senhor. Queridos irmãos, como é bom
você fazer parte da nossa Igreja Católica. Por quê? Porque nós vivemos no catolicismo a doutrina de Cristo. Nós vivemos a graça todos os dias. Somos convidados a ser santo. Somos convidados a olhar ao Senhor. A presença de Jesus Cristo, a presença de Adão, toda a humanidade sendo gerada, sendo restituída, reconstruída na família de Nazaré, na presença de Deus vivo, no Evangelho do dia, o Verbo se faz carne, habita no meio de nós, onde que Cristo permanece vivo, onde que Ele é a cabeça e nós somos os membros, nos unimos verdadeiramente com Cristo, junto com a igreja, junto com a sua doutrina, junto com a nossa fé, vivendo a fé com obra. Não somente a fé sem obra é morta. E como que você vai viver a obra do amor diante de Jesus, diante de Deus? Na igreja, na comunidade, caminhando dia a dia. E essa é uma fé com obra. A fé sem obra é morta. A fé sem ação é morta. Visitai os enfermos, os doentes. Visitai o pessoal do carcerário. Dai alimento. E tudo isso nós temos as pastorais dentro da igreja. É só a gente querer, irmãos, porque... E não criticar nem murmurar. Porque acontecerá problemas, dificuldades, coragem, no mundo havereis de ter aflições, mas é ali na comunidade que nós vamos ser curados, nós vamos ser libertados, porque Jesus está presente. E Ele curou e libertou, como teve Judas, como teve Pedro. Todos os apóstolos tiveram ali seus probleminhas, né? Tiveram as suas dificuldades ali na caminhada, né? Uns tiveram até, queria ser o primeiro. É a comunidade, e Jesus Ele cura, Ele liberta, Ele nos dá o caminho. Coloca a mão no teu coração, e entregando esse caminhar com Jesus, entregando esse modo de ser com o Senhor, hoje nós vimos Jesus e Adão. O próximo nós vamos dar continuidade, e nós vamos caminhando com essa presença de Jesus e Adão, que é o parágrafo sequente, né? São acho que 6 parágrafos falando sobre Jesus, Cristo e Adão, e nós vamos degustar isso semana que vem. Amanhã, né? Amanhã é sábado, tem mais um parágrafo, e na outra semana vamos continuar. Mas com a mão ainda no nosso coração, vamos agradecer a Deus por Ele ter nos libertado, por Ele nos ter dado a graça de nós termos a unidade com Ele, para nós termos o céu, o reino de Deus anunciado, a graça de nós convivermos com Jesus para nós termos a nossa salvação. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. E colocamos a todos nós, toda a humanidade, unido a Ti, Senhor, diante da Tua igreja. Eu quero colocar aqui toda a igreja católica, apostólica, romana. Quero colocar o Papa, os bispos, todos os padres, todos os leigos, os missionários, todos aqueles que estão, os diáconos, os ministros, os ministérios, né, os ministros da Eucaristia, também tem as pastorais, toda a Tua igreja, Senhor, que nós tenhamos a unidade, a verdade e a vida em Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o vosso fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, a Mãe do meu Senhor, rogai por nós, pecadores, agora, Mãe, e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5 a 10 minutinhos, Lecto Divino, ao vivo, que Deus abençoe. Um grande abraço.